abra suas Bíblias em Atos, capítulo 19. Glória a Deus. Até o verso de número 6. Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Ajuda a irmã aí, que é para todo mundo acompanhar. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, até o versículo de número 6. E assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Antes de mais nada, meus irmãos, eu queria justificar porque eu vim só. E a minha esposa, ela ficou no ensaio das irmãs. E como não tinha planejado nada com ela, aí ela ficou lá com as irmãs. Eu não costumo andar só, principalmente para igrejas por aí, né? Ou eu tô com a minha esposa, ou eu tô com a minha esposa e minhas duas filhas. Porque é assim que eu aprendi. É por isso que eu estou justificando, amém? Glória a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que Paulo, ele estava em Corinto. Se a gente lê o capítulo 18, e ele passa pelas regiões superiores, visitando muitas igrejas, muitas congregações, e no capítulo 19 ele chega até Éfeso. E ele acha ali alguns irmãos. E Paulo congrega com os irmãos, cultua com os irmãos, ensina, ouve. E no versículo 2 ele chega numa conclusão. Ele diz o seguinte: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Veja que pergunta que Paulo faz. Quero que a igreja comece a imaginar você naquele lugar, naquela igreja, no meio dos irmãos, e o apóstolo Paulo, um homem gabaritado, um homem cheio de autoridade, um homem escolhido por Cristo para fazer a sua obra, o apóstolo que mais abriu igreja, fundou igreja em cidades, em países. E ele chega numa igreja, cultua com os irmãos, e quando acaba o culto ele pergunta: vocês não foram batizados com o Espírito Santo, não? Queria que vocês imaginassem nos dias de hoje, nas nossas igrejas no nosso tempo contemporâneo, Paulo cultuando no nosso meio. Aí quando acaba o culto ele diz: meu pastor, vocês não foram batizados no Espírito Santo, não?
Porque tem louvor, tem pregação bonita, tem os irmãos arrumados, tem organização no culto, mas muitas vezes falta o poder do Espírito Santo no meio da igreja. Aleluia. Muitas vezes falta poder no meio da igreja. E Paulo observa, aleluia, que são até crentes, são discípulos. Mas ele pergunta: vocês não foram batizados não? Vocês foram batizados em quê? Glória a Deus, aleluia. Aí eles dizem assim: a gente nem ouviu falar ainda o que é o Espírito Santo. A gente não sabe nem o que é o Espírito Santo. Aleluia. Porque a gente aprende, meus irmãos. Eu também gosto muito de teologia. Tem algumas formações. Mas o que a gente aprende, aleluia, é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É assim ou não é? Quem nunca ouviu isso aí aqui na igreja? A Bíblia não diz isso não. A Bíblia ele não diz assim: Deus Pai é o primeiro, Jesus é o segundo, o Espírito Santo é o terceiro. Não tem na Bíblia não. É a gente que colocou isso, os teólogos, e a igreja começa a passar. E você sabe que o terceiro ninguém lembra. A Copa do Mundo, sabe quem é o campeão, sabe quem é o vice, mas o terceiro, se perguntar, ninguém sabe, é esquecido. Muitas vezes o Espírito Santo no meio da igreja é o Deus esquecido. Aleluia. Glória a Deus. Mas é o Espírito Santo que me capacita e te capacita, aleluia. Foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui, nesse lugar, aleluia. Foi o Espírito Santo, aleluia, que está me usando para você ouvir a palavra de Deus. Tudo aqui em torno é envolvido pelo Espírito Santo. Imagina Paulo, aleluia, um homem que era cheio do Espírito, começa a cultuar com os irmãos e ele percebe que ali ninguém é cheio do Espírito. Aleluia. Algo que é promessa da parte de Jesus Cristo. Ele disse: eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. Aleluia. Outro Consolador. Quer dizer, outro igual a mim. Outro da minha própria, e tem a minha própria capacidade. Outro que faz a mesma coisa que eu faço. É o Espírito Santo de Deus. Aí em Atos capítulo 1 ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto, aleluia, eu envie o Espírito Santo e vós serão batizados. É promessa. No capítulo 2 a Bíblia fala que estavam congregados, aleluia, na sinagoga, esperando o batismo com o Espírito Santo. Mas se a gente fazer uma contagem, no mínimo, se a gente contar pela Bíblia, no mínimo, andavam as 300 a 400 pessoas com Jesus. Os fiéis. Até o momento. E a Bíblia fala que eles viram Jesus subindo aos céus. E ouvindo da própria boca de Jesus a promessa de que eles serão cheios do Espírito Santo. Mas no capítulo 2 a gente conta que tinha só 120. O que é que acontece? Porque para ser cheio do Espírito Santo, aleluia, tem que ter renúncia, aleluia. Tem que ter joelho no chão, tem que congregar, tem que estar na igreja, tem que estar reunido, aleluia. Para ser cheio, tem pré-requisitos. E muitos ouviram, queriam ser cheios, mas não queriam estar no meio da igreja. E a Bíblia fala em Atos, capítulo 2, que de repente, eles foram cheios, aleluia. Se ouviam, aleluia, línguas, e olhavam para eles, vinham línguas como de fogo, aleluia. E bateu um vento muito forte, um vento forte e veemente, e encheu aquela congregação. E foi cumprido a promessa de Jesus. Aleluia. Só que Jesus disse, aleluia, que eles seriam cheios do Espírito Santo para quê?
para ser testemunha. Hoje a gente vê, aleluia, em muitas igrejas por aí, crentes pulando, rodando, marchando, profetizando, mas o intuito de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado, não é só isso, aleluia. A Bíblia fala que os dons do Espírito é dado conforme Ele quer. Ele distribui. Ele dá dom de cura a um, profecia a outro, revelação a outro, discernimento de Espírito a outro, de línguas a outros, do jeito que Ele quer. Mas tem um propósito. Para que é o propósito do batismo do Espírito Santo, igreja? Imagina o Paulo naquela igreja de Éfeso olhando assim: aqui tá tudo bom, tudo bonito, são até discípulos, né? Mas será que vocês são batizados? Quem foi que não falou para vocês do Espírito Santo? Como é que vocês congregam e não são batizados no Espírito Santo? Não busca o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Porque algo Paulo viu naquela igreja que estava errado. Se Jesus diz que somos batizados para testemunhar, e naquela igreja só tinha 12, alguma coisa estava errada. Sabe para que serve o batismo do Espírito Santo, igreja? Para te capacitar e você ser testemunha aonde você passar, aleluia. Não adianta eu chegar aqui, pular, rodar, entregar profecia, mas quando eu sair daqui, eu ser um crente murcho, xoxo, não falo de Jesus para ninguém, aleluia. Não ganho uma alma para ninguém, porque tem crente que tem mais de 20 anos na igreja, nunca ganhou uma alma para Jesus. Jesus está falando com você essa noite, aleluia, aleluia. Aí você pode dizer: pastor, mas eu tenho vergonha. Pastor, eu vou falar o quê? Se você buscar o batismo do Espírito Santo, aleluia, Ele vai colocar palavra na tua boca, Ele vai te empoderar, Ele vai te encher de poder, e você vai ser usado para ganhar alma aonde você passar, aleluia. Tem crente que dentro de casa não fala de Jesus, tem medo. Vão dizer assim: oxe, vão falar de mim como eu era antes. Vão dizer assim: ah, agora só quer ser santo, aleluia. Só quer ser o tal. Mas em Atos 2 a Bíblia fala que os 120 foram cheios do Espírito Santo. E se você seguir a leitura, vai ver que olharam para ele e disseram: alguns creram e outros disseram: esses homens estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, estão embriagados. Aí se levanta quem? Pedro. Quem lembra como Pedro era, igreja? Quem lembra aqui como Pedro era? Pedro era os crentes de hoje, aleluia, de hoje em dia. Eu me comparo também como Pedro. Fala na hora que é para ficar calado, e falar, e na hora de calar ele fala. É o contrário. É assim ou não é? Tem crente que na hora de falar ele fica calado, e na hora de calar ele quer falar mais do que todo mundo. Pedro era assim, todo ao contrário, brabo, afoito, não levava desaforo para casa. Aí imagina Pedro antes de ser batizado com o Espírito Santo, quando os homens chegaram para ele e disse assim: você está cheio de bebida, aleluia, isso aí é cachaça, isso aí não é de Deus não. Imagina Pedro antigamente, ia se levantar, ia pegar a espada, ia dizer: é o quê? Mas só que Pedro naquele momento ele estava sendo renovado, aleluia. Ele era um novo homem, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E quando aqueles homens disseram: está todo mundo bêbado, ele se levantou e disse: não, varões, irmãos, aleluia. Isso aqui é a promessa que está lá descrita em Joel, capítulo 2, versículo 28, aleluia. Que os jovens seriam cheios, que os velhos iriam profetizar, aleluia. Que Deus iria usar os homens e as mulheres. Isso é promessa, aleluia. Você entendeu, igreja? Para que serve o batismo do Espírito Santo? É para pegar crente comum, como eu e como você, que não sabe falar, que não sabe se expressar, mas ele quer usar do jeito que ele quer, e ele quer ganhar almas por onde você passar, aleluia. É para isso que serve o batismo do Espírito Santo. A igreja vai prosperar quando a gente tiver noção que a gente precisa do Espírito Santo de Deus para fazer qualquer coisa, aleluia. Qualquer coisa a gente depende
do Espírito Santo de Deus. E o mais importante, para que serve a igreja? É para agariar almas para o reino de Deus. Ou você quer ir para o céu sozinho? Você pensa que o céu é só para você, aleluia. O crente que é batizado no Espírito Santo, ele tem sede de ganhar almas. Ele tem sede de ganhar almas por onde ele passa, aleluia. Ele vê uma alma perambulando, ele faz: Jesus, tem misericórdia, aleluia. Mas aquele que não é cheio, ele olha e vira a cara e segue seu caminho. O batismo do Espírito Santo é para a gente testemunhar. E só testemunha quem viu, quem sentiu, quem presenciou. E todo aquele que tem um encontro com Cristo, ele não fica da mesma maneira. Algo nele muda e ele sente que ele é testemunha de uma coisa muito grande. Eu comparo o crente que tem um encontro com Jesus Cristo igual uma pessoa que é atropelada por uma Scania. Tem como ficar do mesmo jeito? Tem como ficar do mesmo jeito? Pode até sobreviver, né? Mas alguma coisa vai mudar. Agora tem crente que não muda nada. Tem crente que diz: eu tive um encontro com Jesus. Mas se você conversar a mesma conversa de antigamente, a roupa é a mesma roupa. Tem que ter mudança, aleluia. Aí você pode dizer: mas eu não consigo. Ei, busca o Espírito Santo que ele vai lhe mudar, aleluia. Ele vai lhe mudar de dentro para fora. Dobre seu joelho e comece a pedir: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, porque eu preciso dessa graça, aleluia. Nós precisamos, igreja. Imagina Pedro, um homem bruto, porque ele já era crente. Porque tem igreja que diz assim: não, já sou crente, já tem o Espírito Santo, não precisa ser batizado, não. Mas Pedro era crente já. E qual foi a alma que Pedro ganhou para Jesus? Antes de ser batizado? Nenhuma. Mas naquele dia a Bíblia fala que ele se levanta e ele prega. Aleluia. Ele prega com autoridade. Pedro era um homem bruto, não tinha teologia, não era fariseu, não era saduceu, não era publicano. Era um homem comum, como eu e como você. Porque tem gente que diz assim: não, só vou evangelizar, mas eu não sei ler. Eu vou evangelizar, mas eu não sei nem o que falar. Mas foi como o versículo que a irmã leu aqui, se você perceber, ela disse: Jesus fala: eu colocarei na sua boca palavras, aleluia. E ninguém vai conseguir resistir a você. Mas quem me capacita e te capacita é o Espírito Santo. Se você entender que precisa ir buscar Ele, que precisa ser batizado, aleluia, a sua vida vai mudar, a igreja vai mudar, a sua casa vai mudar. Porque onde o Espírito Santo chega, tem que ter mudança. Aleluia. Porque a gente é ensinado que ser batizado é só falar em línguas. Só que Paulo vai dizer que quem fala em língua edifica a si mesmo. Paulo vai dizer: eu prefiro falar 5 palavras que você entenda do que 1000 palavras que você não entenda, porque não vai edificar ninguém. Quando eu falo em língua, eu me edifico. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, até quando eu chego para alguém, diga assim: Jesus te ama, aleluia, é cheio de poder, aleluia. Até quando eu chego para alguém e diz assim: olha, Jesus tem algo na tua vida, uma simples palavra é cheia de poder, aleluia, de autoridade, de unção, aleluia, da parte de Deus. Então não demora, igreja. Não podemos, aleluia, extinguir o Espírito como Paulo falou. Temos que buscar o Espírito Santo de Deus, aleluia, como um tesouro que a gente achou, aleluia, e não tem, aleluia. A Bíblia fala que o reino de Deus é como um homem que acha um tesouro. E ele vende tudo. Ele vende tudo que ele tem para proteger aquele tesouro. Aí eu comparo com o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Aquele que foi batizado, aquele que buscou, aleluia, conserve, aleluia, porque ele é tudo na minha e na tua vida. Aleluia. Aí Pedro levanta
E na pregação dele se converte 3.000 almas. Um pescador, um homem bruto, aleluia, um homem iletrado. Um homem que tinha pouco estudo. Porque é impossível um judeu ser analfabeto, a igreja sabe, né? Mas ele tinha pouco estudo. Mas ele se levanta, aleluia, em meio a doutores e começa a pregar a palavra de Deus. Cheio de unção, aleluia. Glória a Deus, ungido no óleo, aleluia, do Espírito. Aleluia, cheio de poder. E 3.000 almas foram acrescentadas ao reino de Deus naquele dia. Isso é um homem cheio do Espírito. No versículo 13 em diante, a Bíblia fala que eles foram para onde? Para o templo orar. Ele e João. Outra coisa também. Porque tem crente que quando recebe um donzinho do Espírito Santo, recebe algo do Espírito Santo, aleluia, ele já acha que não precisa mais congregar. Ele já acha que não precisa mais buscar. Os jovens começou a pregar, começou a dar lugar, começam a receber convite, não vem para a igreja mais não. É só nas igrejas por aí pregando. Começa a cantar. Ah, pastor, eu vou cantar na igreja ali, fui convidado ali, Glória a Deus. Mas é assim ou não é? Só que Pedro e João, cheios do Espírito, foram para onde? Foram para o templo, na hora da oração. Continuaram buscando, aleluia. O que a Bíblia fala lá em Ezequiel, capítulo 47, que o Espírito Santo é igual ao mar. Tem aqueles que entram e ficam só no tornozelo. Aleluia. Tem outro que vai e fica pelo joelho. Tem uns que ainda vai mais um pouquinho e fica pelos ombros. Mas o crente de verdade, ele mergulha, aleluia, ele mergulha, ele vai buscar, ele se afunda, ele se aprofunda, aleluia. Porque quanto mais, melhor. Quanto mais poder, melhor. É para edificação da igreja. Se você tem amor à igreja, procure o batismo com o Espírito Santo. Jesus falou do batismo do Espírito Santo, aleluia. Mas Joel já tinha profetizado mais de 400 anos atrás. Ele fala que os velhos irão profetizar. Tem gente aqui que tem promessa, pastor, aleluia. Tem gente aqui que tem promessa antiga, aleluia, antiga, da parte de Deus, que ia encher e ia usar na obra. Aleluia. E Deus está renovando a promessa essa noite. Ei, me busque, que eu vou te encher. Aleluia. Porque para ganhar alma, para fazer a obra, tem idade não. Pode ser uma criança e pode ser um velho. Para Deus usar não tem isso não. Se Ele tem promessa, Ele vai cumprir. Ele profetizou antigamente, faz tempo. Ah, pastor, faz muito tempo, tá bom assim do jeito que eu tô. Venho só para a igreja, só ouvir um louvor. De vez em quando eu recebo uma oração, escuto uma palavra boa. Tá bom, pastor. Ei, tá bom não, Deus quer te encher, aleluia. Ele quer te encher. Você é soldado, aleluia. Você é soldado. E soldado no quartel tem que servir. Aleluia. E Ele vai te encher essa noite. Aleluia. Aí Paulo diz, versículo 4: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele a vida e vir, isto é, Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aleluia, glória a Deus. Você já se imaginou profetizando, aleluia, para alguém? Você já se imaginou sendo usado por Deus na rua, no trabalho, na tua casa, no meio da tua família, no almoço de domingo? Aleluia. É o que Deus está falando com você essa noite, aleluia. Eu vou te pegar, eu vou te usar, eu vou te encher, porque eu quero ganhar almas aonde você passar. Onde eu te coloquei não é em vão não. Onde você está plantado, aleluia, é para você crescer e dar fruto.
Jesus está falando essa noite, eu quero almas. Mas para ter almas eu tenho que te capacitar. O batismo no Espírito Santo é um revestimento. O que é revestir? É colocar algo por cima. Essa minha camisa aqui, eu botei a camisa e botei o terno. É um revestimento. Deus está falando que quando você levantou a mão e me aceitou, eu já te dei poder. Aleluia. Você já é empoderado. Mas a partir do momento que você buscar o batismo, você vai ter um revestimento, aleluia. Revestimento de poder, de autoridade, aleluia. De ser embaixador meu, aonde você passar. Veja que naquela cidade, tinha 12 homens. Discípulos de João, crente. Porque para ser discípulo de João tem que ser crente. Você sabe como João pregava, né? Raça de víboras. E para se converter com João tem que ser crente. E eles já eram discípulos de João. Eram crentes. Mas eram uns crentes que não faziam efeito nenhum na cidade deles. Era crente para eles mesmos. Mas depois que Paulo chegou lá, impôs as mãos, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Se você ler o capítulo 19 em diante, Paulo começa a ensinar e aqueles crentes com Paulo. Imagina ele vendo Paulo falar, cheio de autoridade, dizendo, eu também posso, vou pregar também. Paulo sendo utilizado pelo Espírito Santo, ele também vou ser utilizado, porque eu sou batizado também, aleluia. Se Paulo faz, eu também faço, começa a pregar. A Bíblia fala que lá em Éfeso, aleluia, era uma cidade cheia de feitiçaria. O povo era convertido à feitiçaria. E depois que eles começaram a pregar, aleluia, e pôr as mãos, e apresentar os milagres, aleluia, tudo que Jesus fazia, quem era Cristo, a cidade se transformou. A cidade mudou. A Bíblia fala que aqueles homens levaram, o povo da cidade levaram os seus livros, tudo que eles tinham, botaram em praça pública, tocaram fogo. E aquela cidade se converteu a Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Imagina o que Jesus pode fazer, aleluia, na tua casa, com você cheio do Espírito Santo. Imagina o que Jesus pode fazer na tua rua, você cheio do Espírito Santo. Aleluia. Imagina o que Jesus pode fazer aqui em São Lourenço, com a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Almas sedentas, aleluia, precisando de Jesus. E muitas vezes a gente passa, os crentes passam com vergonha, aleluia, de dar até uma boa noite. Mas se Jesus tinha cheio do Espírito Santo, aleluia, até o teu boa noite vai ser ungido com óleo, aleluia. Você vai dizer, boa noite, Jesus te ama. E aquela palavra vai entrar, vai penetrar no coração e vai fazer efeito, aleluia. Porque eu posso pregar a noite toda, se for sem o Espírito, não adianta nada. Mas se eu for submisso ao Espírito Santo, se eu for cheio dele, ele vai botar dons, ele vai te dar dons, ele vai dar dons dessa igreja, aleluia. Ele vai dar dom de cura, dom de profecia, aleluia. Revelação, discernimento de espírito, operação de maravilhas. Porque ele ainda faz, é o mesmo Deus que fez naquele tempo, ele ainda faz hoje. O que mudou foi os crentes. Aleluia. Que vem para a igreja para receber uma palavra que massageia o ego. Mas se você vier querendo buscar poder, aleluia, se você vier essa noite, aleluia, querendo buscar poder do Espírito Santo, ele vai te dar. Ele vai te empoderar, ele vai te dar poder, ele vai te dar autoridade, e você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque ele faz, igreja. Ele ainda faz. Aleluia. Eu conheço gente que nem sabe nem ler. Não sabe nem escrever. Mas eu paro para ouvir ele falar, aleluia, porque é o Espírito Santo puro na vida dele, aleluia. Ele pagou o preço, ele buscou, ele dobrou o joelho. Ele fez o que tem que ser feito, aleluia. Porque tem os passos
para receber o Espírito Santo? Primeiro, tem que ser obediente. Jesus falou àqueles homens, ficar em Jerusalém. É um imperativo, é uma ordem. Ficai em Jerusalém. Até que do alto eu mande, aleluia, eu envie, eu derrame meu Espírito. Segundo, eles têm que estar congregando, tem que estar na igreja, tem que estar, aleluia, em comunhão. Porque tem uma história hoje em dia dizer assim, eu já sou igreja. Só que a Bíblia diz o seguinte, aleluia, um membro amputado fica podre. A igreja são membros, aleluia, onde Jesus Cristo é o cabeça. Quer ter poder? Tem que estar junto com a igreja, aleluia. Tem que estar em comunhão. A Bíblia fala que ferro, aleluia, mola ferro. Aí você vendo o defeito do irmão, o defeito do outro, você tendo um defeito também naquele meio, um melhorando o outro. Aí o Espírito Santo se agrada. Tem que congregar, aleluia. Em terceiro, a Bíblia fala que eles estavam congregando em oração. A gente não consegue nada, igreja, sem orar. A gente não consegue fazer nada se não dobrar o joelho, aleluia, se não se mergulhar, aleluia, aos pés de Cristo, sem buscar a sua face em oração. Primeiro, tem que ser obediente. Segundo, tem que estar congregando. Terceiro, tem que estar em oração, aleluia. Buscando a face de Cristo. Buscando Ele, aleluia. Clamando a Ele, dizendo, Senhor, me batiza com o Teu Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Porque hoje em dia é muito difícil ter alguém com a sede de ser batizado com o Espírito Santo. Não adianta eu estar falando, não adianta o pastor botar a campanha, se você não colocar no seu coração que você, aleluia, precisa ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Eu me lembro para ser batizado, irmão. Tem gente que quando desce as águas no batismo já levanta, já falando em mistério, já está batizado. Tem crente que na rua se converte, Deus já renova na hora, ele já é batizado. Tem outro que Deus deixa ele buscar. Me busque. Eu me lembro que, para encerrar, quando eu fui batizado no Espírito Santo no dia, eu já estava aflito. Que eu orava, dizendo, Senhor, eu vejo os irmãos tudo falando em mistério. Vejo um irmão profetizando, Deus usando o irmão. Meu pastor revelando algo sobre a minha vida. E eu? Eu me lembro que numa festividade da comissão, eu coloquei no meu coração, dizer, Senhor, é hoje. Senhor, é hoje. Aleluia. É hoje que eu quero ser batizado no Teu Espírito. E Deus, eu quero ouvir da minha boca e da Tua boca isso aí. Senhor, eu quero, eu preciso de Ti. Aleluia. Eu preciso de Ti. E naquele dia eu orei, irmão, orei. O culto acontecendo, a festividade. E eu em Espírito, Senhor, me batiza, Senhor, me batiza, me batiza. E naquele dia o Espírito Santo foi sobre a minha vida, aleluia, de uma maneira tão tremenda, que eu chorei tanto que molhei meu terno, minha camisa, gravata, molhei tudo. Só que eu não sabia que eu estava falando em mistério. Só sabia que eu estava chorando. Aí quando foi no outro dia, aí o pastor me chamou e falei, rapaz, eu pensei que foi pouco tempo, mas o pessoal disse que foi o culto todo chorando e falando em mistério. Porque eu já saí de casa naquele dia com o propósito, Senhor, eu venho te buscando. Mas hoje eu quero que o Senhor me encha com o Teu Espírito, aleluia. E Ele me encheu. Não é ninguém, meus irmãos, que vai querer ir por você, não, se você não quiser. E Deus, aleluia, já tem preparado para a tua vida algo hoje, aleluia. Ele já tem preparado, a bandeja já está preparada, já está servida. Só falta você, aleluia, usar a tua fé e dizer, Senhor, me batiza com o Teu Espírito, aleluia, porque eu preciso, aleluia, do Teu poder. Eu preciso de Ti. E Ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus. O pastor já faz a oração de posição de mãos, pastor. Você já faz aqui?
Amém. O pastor vai impor as mãos, meu irmão, sobre a tua vida. Se você chegar aqui crendo, o Espírito Santo vai te batizar hoje. Aqueles que não são batizados, claro, ele vai te batizar hoje. É isso aí, ele ainda renova. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, dá um pouquinho de retorno aqui, né, filho? Acabou o retorno aqui, filho. Aleluia. Acredito.